Boa tarde, em primeiro lugar. Muito obrigado, Sr. Almirante e Presidente da Academia de Marinha, pelas palavras simpáticas, talvez exageradas, quase certeza exageradas, que disse a meu respeito. E também cumprimento todos os presentes, académicos, alguns meus amigos que aqui estão. E sem demoras vou passar ao que aqui me traz. A Armada, ou a Marinha, que é um sustentáculo de Portugal. Não é? Nós, sem Armada, penso que a história sem Marinha, sem a nossa geografia, teríamos uma história completamente diferente. Eu, pessoalmente, sou de uma família em que abundavam marinheiros. O meu avô era da Armada, era oficial da Armada, depois tinha primos, tinha muitos afilhados. O meu avô, já contei esta história ali ao Sr. Almirante, e uma das histórias preferidas da minha mãe era como o meu avô se chamava Adriano e tinha muitos afilhados que eram adrianos e ia buscá-los à terra para os trazer para a Marinha. Eu, todos os marinheiros que conhecia se chamavam Adrianos, e uma vez vi a Armada a desfilar na Avenida da República, onde morava, e disse à minha mãe, tinha pai 3 anos, olha, tantos Adrianos, e desatou-se tudo a rir. E foi aí que eu percebi que nem todos os marinheiros se chamavam Adrianos, embora muita gente da Armada fosse Adriano. Bom, meus senhores e meus senhores, portanto, há uma razão natural para Portugal ser um país marítimo. Não vale a pena sequer falar disso. Mas para ter esta vocação marítima que tem, que houve outros países com litorais apreciáveis e grandes, que tiveram só essa vocação marítima depois de Portugal, pode haver várias explicações, que eu deixarei, a maior parte delas, a pessoas aqui muito mais habilitadas que eu para fazer, mas eu não sei se nós herdámos alguma coisa dos fenícios e dos cartagineses, que por aqui andaram a estabelecer feitorias, ou se foram os celtas, que cá deixaram também muita coisa. E se me perguntarem o que é que tem estes tempos tão recuados a ver com o que se passaria depois no século XIV e XV, ou pior ainda, com o que se passa hoje, na atualidade, eu acho que a resposta tem que ser dada com paciência e com pedagogia, que é que, na verdade, é o mesmo que perguntar o que é que tem o Dom Dinis a ver com os descobrimentos. E neste caso a gente lembra-se logo de duas vertentes, a construção de Pinhal de Leiria, que era para suster areias, mas depois também foi fundamental para a construção das naus, por um lado, e a nomeação de Manuel Peçanha em 1312 como primeiro almirante, ou aquele que é considerado o primeiro almirante, e que devia ser um homem com bons projetos e com objetivos claros, e não objetivos de curto prazo, que também estão muito na moda, e portanto a primeira tarefa dele foi construir docas. Isto pode parecer um bocado prosaico, mas a verdade é que sem docas não há nem construção naval, nem navios que aportem a terra, e portanto elas são absolutamente necessárias. A história é, de facto, uma sucessão de factos em que decisões tomadas têm consequências boas ou más, e hoje discutem-se acontecimentos do passado com os olhos do presente, e isso, a meu ver, é completamente errado. Imaginem que o Presidente da República, ou o Primeiro-Ministro, ou alguém nomeava para chefe de Estado-Maior da Armada um italiano ou um belga, porque era o melhor dos melhores, e era necessário ter um chefe de Estado-Maior da Armada muito bom. Quer dizer, isto hoje não faz sentido nenhum, porque o conceito de nação, no tempo dos Dom Dinis, não é o conceito de nação que hoje nós temos, e o conceito de nação que hoje nós temos, apesar de muita gente ficar muito surpreendida, é um conceito de nação que, basicamente, este conceito moderno, vem de pouco mais de 170 ou 180 anos, quer dizer, nasce na Europa das Nações, nas revoluções de 1848, por aí fora. Quando Portugal tem praticamente 900 anos e o território que Portugal ocupa é indefinível. A gente nem sabe quando é que começou a humanização deste território. Também não sabemos se os iberos eram navegantes, é natural que os celtas fossem, os fenícios também, os romanos chegaram por terra, mas também chegaram por mar. As primeiras grandes indústrias ligadas com o mar, que se conhecem, penso eu, são romanas, não é? A indústria do garo, nomeadamente em Ossó, no Bafaro, e aí também em Troia, no concelho de Grândola. O garo era um produto de luxo, custava 1000 denários a ânfora. Acho que a ânfora são 6,5 litros. Eu estou sempre a olhar ali para a minha antiga colega Ana Paula
a falar para ver se ela diz que sim com a cabeça. Quando ela disser que sim com a cabeça, eu estou a falar bem, porque ela percebe disto. Portanto, a nossa vocação para o mar é evidente nestes tempos mais remotos. E se a gente na Alta Idade Média sabe pouco, eu pelo menos não sei nada praticamente sobre isto, salvo continuar as invasões bárbaras, que na realidade não foram sobretudo imigrações, nomeadamente povos assolados por outros povos, como os hunos, que surgem no século IV provenientes da Ásia, por razões que não se sabem também muito bem, mas que causaram a migração de ostrogodos, visigodos, alanos, burgúndios, vândalos, suevos e muitos outros, que são todos povos germanos, trouxeram-nos para o Império Romano, que estava então em decadência, ou então também pode ter sido provocado por causas climáticas. Há quem defenda que foram causas climáticas, e aí também há duas escolas. Há uns que dizem que foi por causa do aquecimento e outros que foi por causa do arrefecimento. Eu não vou entrar por aí, mas quer dizer, se for o aquecimento é porque a Dinamarca, onde é hoje a Dinamarca, e Gotemburgo, na Suécia, e onde são origens sobretudo de godos e outros povos, visigodos, e outros povos afundou, quer dizer, submergiu. Outros é que foi um frio tão grande que aquilo gelou. De qualquer forma, alguma coisa os fez andar para o sul e chegar aqui, à península, para um lado, e também a Roma, onde o Alarico, aliás, se sentou no trono do imperador, não é? Ou naquilo que tinha sido o trono do imperador. Embora a questão do clima também seja importante, porque o mar é juntamente com o Sol, penso eu, o grande regulador da temperatura e do clima no nosso planeta. Nós muitas vezes esquecemos que o nosso planeta é sobretudo água. Eu não vou entrar por aí por manifesta falta de conhecimento, vou passar a falar de um pouco mais tarde, e como sabem, estas formas de dizer um pouco mais tarde em história, às vezes são 200 ou 300 anos, e é mais ou menos como dizer que as invasões francesas foram a semana passada, mas quer dizer, ou como, acho que era o Chuen-Lai, quando lhe perguntaram pela Revolução Francesa, dizia: não tenho distanciamento suficiente para poder abordar esse tema. A verdade é que, passados uns tempos, 200 ou 300 anos, também passaram por cá os vikings. É curioso que os vikings foi um povo extraordinário na configuração da Europa, porque eles, por um lado, passaram pelas rotas do Atlântico Norte, foram à Groenlândia, de certeza, terão chegado ou não à América do Norte, há várias discussões sobre isso, mas, por outro lado, passaram muito por aqui, e, por outro lado, também navegavam pelos rios, faziam navegação fluvial, e pela navegação fluvial, por exemplo, chegaram a Constantinopla e ao Mar Negro, e depois subiram o rio de Dnieper e chegaram a Kiev, e aí fundaram aquilo que era o Rus de Kiev. Porque é curioso como eles são chamados. Por exemplo, eles nunca se chamam vikings a eles próprios. Por exemplo, os ingleses, ou os anglo-saxões, chamam-lhe dinamarqueses, os franceses também lhe chamam dinamarqueses, outros povos chamam-lhe vikings, e os povos da Europa de Leste chamam-lhe Rus. E eles fundam o Rus de Kiev. Mais tarde, por influência, o comandante deles chamava-se Oleg, ainda hoje é uma personagem mítica. E depois, perante a invasão mongol, já no século XIII, eles mudam a organização política para Moscou e formam o Rus de Moscou, que depois dá origem à Rússia e a todo o Império, que chega até hoje, e portanto se vê como até a Rússia acaba por ser fundada por navegadores, que é uma coisa extraordinária, que nunca me tinha ocorrido até conhecer a história aqui há uns anos do Rus de Kiev e do Rus de Moscou. Mas voltando a Portugal, portanto, Portugal por esta altura está-se a autonomizar do Imperador de Leão e dos outros reinos, compreende-se cedo que a expansão para o sul, onde dominavam os muçulmanos desde o século VIII, era imperativa, porque era a única expansão, mas estava delimitada pelo Guadiana. Aliás, o Afonso Henriques percebe isso logo no cerco de Badajoz, onde é feito prisioneiro, não é feito prisioneiro, porque engana o primo, mas isso era uma coisa que o Afonso Henriques gostava de fazer, era enganar a pessoa.
pessoas. Eu não acho que isto é politicamente correto, mas há vários casos. E ele, portanto, percebe-se que Portugal vai para o sul, vai até à conquista definitiva do Algarve no reino de Afonso III, e depois o filho, o varão dele, aliás com uma senhora castelhana, que acho que era a Dona Beatriz, convida o almirante Pessanha. Portanto, a gente pode dizer, depois da Constituição de Portugal, tal qual ele é mais ou menos na sua configuração atual, uma das preocupações primeiras foi o mar. E por isso é que somos um país marítimo desde sempre. Não é desde que somos Portugal, tal como somos hoje Portugal. E, portanto, aqui estamos no século XIII. No século XIV começam, no século XIV, no século XV, sobretudo, começam os grandes períodos de expansão e de descobrimentos, que é muito conhecido, é muito versejado e é muito escrito. Eu só queria lembrar é que hoje é visto esse período de uma forma completamente negativa. É visto, mas eu acho que é uma época de glória e de sofrimento e de transcendência de muitos homens, que é uma coisa que hoje é politicamente incorreto falar. Olhar para trás e a gente pensar que os navios eram como os navios de hoje, ou pensar que as cartas marítimas eram como as de hoje, ou que as comunicações eram como as de hoje, é uma estultícia que eu acho que se pode mesmo dar o nome de imbecilidade. Porque... E, no entanto, vários caem nela. Os primeiros jogo político querem transformar os descobridores e navegadores em simples esclavagistas ou negreiros, como se a história fosse assim tão simples. Quer dizer, eles, no fundo, tinham ido... A expansão era uma forma e tal de arranjar uns escravos para levar para não sei o quê, fazer tráfico e não ter mais ideia nenhuma. E outros, por manifesta ignorância, como não sou de meias palavras, digo já que estou aqui a criticar um colega meu, acha que isto foi tudo fruto de conspirações e acordos secretos, e até com o tal Colombo, que não era genovês, e era um agente, e o outro que não sei o quê, e os tratados que eram todos e tal. Eu acho que a expansão portuguesa, se uma pessoa ler, enfim, pelo menos daquilo que eu li, tem uma estratégia relativamente clara, que é criar a alternativa, que é muito mais económica do ponto de vista das contas, à Rota da Seda e das especiarias do Oriente. E essa é a grande questão, é chegar à Índia. A grande questão é chegar à Índia. O resto, quer dizer, vem por acréscimo. Já tinha começado, naturalmente, com as Ilhas do Atlântico, com a navegação pela costa da África, mas o grande objetivo é criar uma alternativa económica. E é bom que estas pessoas, que hoje acham que isto foi uma coisa toda feita para o transporte de escravos ou para haver racismo, quer dizer, umas coisas descabeladas, lessem o que foram as dificuldades desse tempo, porque existe muita literatura. Aliás, um livro que eu próprio apresentei também no Museu de Marinha, isto está tudo ligado, que é de um professor de medicina, Germano de Sousa, chamado História da Medicina Portuguesa durante a Expansão. E se a gente ler a história da medicina portuguesa durante a expansão, que é uma coisa de pequena história, só sobre aquilo, mais nada, nós ficamos com um retrato fidelíssimo da coragem, da aventura, do sofrimento de milhares de portugueses dessa época. E o livro, sem o pretender, desmente as falsas imagens que hoje se têm espalhado. É um livro que tem 10 anos, talvez, ou 9 anos. Nós sabemos que essa época terminou essencialmente com a destruição da frota, da nossa frota, pelos ingleses, ou até melhor dito, pelo importante, mas totalmente ineficaz Duque de Medina Sidónia, quando, no âmbito de uma programada invasão da Inglaterra, por causa dos problemas de Espanha no País Baixo, na altura estávamos sob a dominação dos Filipes, portanto, Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal, manda a frota ao céu armada invencível, que no Canal da Mancha perde 600 homens e 5 navios, e então tem uma ideia genial, que é contornar a Grã-Bretanha toda e passar a Irlanda pelo oeste, pelo ocidente,
onde uma tempestade destruiu 51 navios e provocou 20 mil mortes. Portanto, a Armada, quando volta, de 300 navios, que eram basicamente exatamente 131 navios de guerra e 108 navios mercantes, trazia menos de metade, e dos 30 mil homens trazia menos de um terço. E isto foi a decadência portuguesa e, simultaneamente, também a decadência espanhola no mar. O Francis Drake e os outros dois almirantes ingleses menos conhecidos, que, enfim, que se tornaram vitoriosos de uma batalha que não chegou a ser uma batalha naval, porque, no fundo, isto foi uma tempestade que destruiu a maior parte, e que vinham, por sua vez, da Armada Espanhola ou castelhana, de uma das mais importantes vitórias navais, que é da Batalha de Lepanto, com o Dom João da Áustria, ficam completamente estarrecidos como é que podem, em tão pouco, em menos de um fósforo, terminar aquele domínio do mar que Portugal e Espanha conseguiam. Bom, depois a gente sabe que os holandeses, em retaliação, atacam as colónias, nomeadamente o Brasil, a Costa da África, também na Indonésia, e quando a gente recupera a independência em 1640, já Britannia rolls the waves, a Inglaterra já era dominante completamente no mar. E nós fomos recuperando as posições do Brasil e a África, fizemos acordos, um acordo com o Richelieu em 1 de junho de 1641, um acordo com o Tratado de Haia também em 1641, em 1642 um acordo com os ingleses, mas isto tudo era no âmbito da Guerra dos 30 anos para cercar Madrid. O problema é que a Guerra dos 30 anos acabou em pouco depois, foi em 1648, portanto, e que termina a situação de cerco a Espanha, mas nós ainda tivemos que penar uma guerra com a Espanha de independência até 1668. Portanto, também era um alerta para a história que a recuperação da independência de Portugal, na altura, não foi só tirar um tipo pela janela. Quer dizer, teve muito mais do que isso e teve muito mais consequências e muito mais acontecimentos. Há ainda depois o ciclo do ouro, que podia ter provocado o renascimento da nossa Armada, mas não provocou. Apesar da gente ter aí uma vitória importante no Cabo de Matapão, que não sei porque não é praticamente estudado na história portuguesa, mas nós combatemos com a República de Veneza, os Estados Papais e a Ordem de Malta, sob o comandante de um almirante português, Lopo Furtado de Mendonça, mas nunca mais tivemos predomínio do Atlântico. Ainda há batalhas navais importantes na Guerra Liberal contra os absolutistas. Aliás, eu li isto na própria revista da Armada, salvo erro, do verão passado, do último verão, no final do século XIX. Aliás, no século XIX, durante as guerras liberais, no princípio do século XIX. No final do século XIX, o Essa já dizia que nós não tínhamos navios sequer para comunicar com as colónias. E devia ser mais ou menos verdade. Ele, aliás, tem uma crónica nas farpas onde diz que o melhor que a gente tem a fazer é vender as colónias, e depois diz num parênteses, e sobre o estado da Índia ocorre-me a melhor ideia que é dá-lo. Portanto, vocês veem naquela geração também, que sabe-se como é que era aquela geração, como é que se via a coisa. Depois vem a República, que rebatiza todos os navios em NRP, não é? E tivemos dois presidentes que eram almirantes, que eram o Mendes Cabeçadas e o Américo Tomás. Tivemos alguns primeiros ministros também, que foram da Armada. Curiosamente, o Fontes Pereira de Melo, que foi onde começou, não é? Na Academia de Guardas de Marinha, ainda combateu os miguelistas na Armada, e só depois é que passou para aquilo que se chamava o engenheiro de pontes e calçadas, que seria hoje engenheiro civil, e depois os almirantes Ferreira do Amaral, depois o almirante Pinheiro de Azevedo, que ainda foi também o último dos almirantes a ser primeiro-ministro, mas o facto é que aquilo que era as colónias ficaram sempre desprotegidas e a Armada foi sempre declinando. Apesar de ainda na Primeira Guerra, o meu próprio avô fez parte de uma batalha do Cunene, em que, aliás, a Armada salvou o exército português, mas isso é pouco estudado também na história, e não veio agora muito ao caso. A guerra, mais tarde, a guerra colonial do ultramar, como lhe queiram chamar, acabou por distorcer ainda mais o equilíbrio das Forças Armadas. O exército
e havia um almirante que eu gosto muito, que me dizia por graça, bem, o exército a única coisa que sabe fazer é ocupar terreno, não sabe fazer mais nada. Portanto, o exército cresceu a um ritmo várias vezes superior aos outros ramos. Além disso, todos os outros ramos, os outros dois ramos, a Força Aérea e a Armada, são constituídos por voluntários, o exército era por circunscrição, como sabe, era obrigatório, e nós chegamos ao 25 de Abril com uma armada completamente enfraquecida. Que, aliás, já vinha atrás, não foi uma consequência direta dos últimos anos. E o pós-25 de Abril e a descolonização, que era a altura ideal, talvez, uma vez que já nem colónias tínhamos, para ter que manter ligações, para se reformular o conceito de defesa e o peso específico de cada ramo nas Forças Armadas, não se fez nada. O Exército continuou, do meu ponto de vista, com meios humanos a mais e meios logísticos a menos, e as outras armas ficaram com meios logísticos e humanos a menos e nada, ou quase sem meios nenhuns. Ora, isto é tudo importante porquê? Porque o nosso país é sobretudo água, não é só a terra, o planeta. Não é? Pode parecer estranho, mas é que a grande parte de Portugal está submersa pelo mar. E temos a zona económica exclusiva, que são 200 milhas. E ainda há a plataforma continental. A plataforma continental, e isto tudo ocupa quase, ou mais de metade do Atlântico Norte. E eu penso que nós não temos os mínimos meios para fiscalizar ou para afirmar a soberania nessa zona, que é uma zona de que Portugal está internacionalmente em carrego. A plataforma são 2.400.000 km². É uma coisa absolutamente brutal, não é? Para um país de 90.000 km². 2.400.000 km². A discussão está a decorrer na ONU, há trabalho a fazer no reconhecimento da plataforma, está a ser feito por uma estrutura de missão, num levantamento e num esforço científico que eu acho que é de louvar, mas de qualquer modo Portugal deixou-se politicamente, e foi politicamente, Portugal mudou de sítio. Porquê? Porque deixou ou abandonou a ideia de ser um país atlântico, membro, aliás, fundador da Aliança Atlântica, e deixou-se de cair para aquilo que os outros europeus chamam o Clube Med, ou o Clube Mediterrâneo, do qual nós não fazemos parte nem geográfica, nem politicamente. Penso que tínhamos algum interesse em fazer parte de um clube, aliás, conhecido por PIGS, onde o P é de Portugal. E, portanto, acho que esta situação resulta de uma outra. Resulta, sobretudo, da estagnação económica e do nosso progressivo, quer dizer, da progressiva ultrapassagem de outros países, em termos de parâmetros económicos, de países cheios de ditaduras comunistas, países como Chipre e Malta, que nunca se destacaram pelo seu desenvolvimento e que foram ultrapassando Portugal em indicadores económicos. E, portanto, nós fomos ficando cada vez mais parecidos, por um lado com a Grécia, por outro lado com o sul de Itália e, portanto, com o Clube Med. E qual é a importância do mar, que a gente vê a todas as horas e a todos os minutos e que está inscrita da nossa história, sobretudo quando a nossa história foi uma história central no próprio mundo, portanto, no século XVI, XV, XVI. Qual é a importância dos nossos portos, que eu acho que é um pouco triste em relação àquilo que podia ser, embora já seja melhor do que já tenha sido. Qual é a importância política de Portugal se Portugal não apostar no mar? A importância de ser um pequeno país, um médio país da Europa, porque há países muito mais pequenos, é um médio país da Europa, sem uma especificidade. Há bocado estávamos a falar da Suíça e dizíamos, como é que a Suíça tem a maior marinha mercante do mundo? Bem, tem. Como é que a Suíça é tão conhecida por ter chocolates? Bem, tem-nos. E por fazer relógios? Bem, falos. Quer dizer, é preciso ter estratégias. Não basta dizer, bom, estamos aqui. A Suíça é o país mais improvável do mundo. É um conjunto de montanhas no meio da Europa. Também tem uma centralidade muito grande e nós somos coisas. Mas a Finlândia é tão periférica como nós e não é tão pobre como nós. Tem uma estratégia completamente diferente, embora já tivesse passado também por muitas dificuldades, inclusivamente por ser dominada pelos russos. E nós, o que é que temos de importância política se não orientarmos a nossa estratégia claramente, a estratégia a médio prazo,
para o mar. Nós, na SEDES, eu sou da Comissão Coordenadora, achamos que tem que haver objetivos. E um dos objetivos que a gente tem, que, como vocês sabem, é um clube de ideias, que tem pessoas de vários partidos e sem partido e isso tudo, e um dos objetivos que a gente devia ter era duplicar o PIB em 20 anos. Por que não? Houve muitos países da Europa que o fizeram. Por que é que nós não somos capazes de duplicar o PIB em 20 anos, sendo que nós temos um PIB relativamente baixo em termos europeus? E como é que a gente pode fazer isso? Eu acho que o que é que nos falta, digamos? E o que nos falta é não estar a acudir sistematicamente às coisas à medida que elas vêm, mas é ter um pensamento estratégico, ter uma estratégia e cumprir essa estratégia. Eu, pessoalmente, sou europeísta e penso que o caminho dados à Europa foi a melhor coisa que nós pudemos fazer na altura. Agora, dentro da Europa, nós não podemos compactuar sem reservas com ideias como a autonomia estratégica da própria Europa face aos Estados Unidos, que resulta, obviamente, numa espécie de desmembramento ou pelo menos enfraquecimento da NATO. E menos ainda podemos alinhar na famosa rota da seda que o presidente Xi Jinping quer retomar. Eu acho que Portugal tem que se afirmar como Atlântico, sobretudo, e nesse aspecto, por muito que a gente goste de ser mediterrâneos por causa do clima e das praias e disso tudo, temos que ter presente os 2.400.000 quilómetros de mar, os Açores, a Madeira, a nossa costa ocidental e mesmo sul, que também não é mediterrânea, é atlântica, e recordar que somos sobretudo atlânticos, como a Dinamarca, como a Holanda, como a Irlanda, por exemplo, que são países que são mais inspiradores para a economia do que a Grécia ou o sul de Itália. E ao mesmo tempo temos que opor os nossos portos, transformando, dando-lhes novas acessibilidades, fazendo deles melhores, à ideia do Nord Stream que andam os russos a vender à Alemanha para todo o gás da Europa depender da Rússia, que é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum. Mas é o que interessa a uma parte da Europa e a uma parte da Alemanha. Nós temos que beneficiar do alargamento feito do canal do Panamá para ter e fazer política internacional, no sentido de utilizar melhor a via marítima do que outras vias, as ferroviárias e as rodoviárias, por isso. O posicionamento de Portugal tem de estar de acordo com uma estratégia clara e partilhada por todos, e passa por desenvolver, acho eu, por todos os meios, as potencialidades do mar para a política, para a economia e para a soberania. Não é difícil aqui descortinar qual é a importância da Armada nesta estratégia. Ela devia ser o eixo estruturante das nossas Forças Armadas. Da mesma forma que Portugal devia privilegiar muitas coisas relacionadas com o mar, mesmo, por exemplo, na nossa presença desportiva. Nós somos muito conhecidos pelo futebol, não tenho nada contra isso, como veem, até escrevo na bola e fui do órgão do Sporting. Mas eu acho que nós também devemos privilegiar muito os desportos náuticos e todas essas coisas. Porquê? Porque nós temos que ter uma idiosincrasia própria. A gente, quando olha para Portugal, tem que dizer, e aqueles tipos são o quê? Aqueles tipos são náuticos, são atlânticos. São pessoas que se dedicam ao mar, que têm... E eu penso que nós, por exemplo, acho que as viagens da Sagres costumam ser um sucesso, dizem-me que eu acho isso bem, é uma das coisas boas que a gente tem. Isso implica, desde logo, a defesa acérrima da centralidade da Europa em ligação com o eixo atlântico, os Estados Unidos e a NATO, e essa centralidade, quanto mais afastada for da Alemanha e do leste, melhor para nós, como é óbvio. Essa centralidade passa por ter uma ligação forte ao Reino Unido, mesmo com o Reino Unido fora da Europa. Porque o Reino Unido, por ter estado fora da Europa, não deixou de ser um nosso parceiro e um nosso parceiro antigo. E um parceiro muito mais antigo, aliás, que a maior parte dos países da Europa, que é o mesmo parceiro mais antigo que nós temos. E, como complemento, temos que manter também fortes laços com Cabo Verde, que faz a ligação ao Atlântico Sul e ao Brasil. E também com a América Latina, onde, aliás, a gente participa nas cimeiras ibero-americanas. E eu sei bem que, por razões políticas, tanto Portugal como Espanha estão relativamente tolhidos a falar da NATO, porque têm parceiros que são contra a NATO, tanto num governo como no outro. Quer dizer, no caso de Espanha são mesmo parceiros, aqui são facilitadores de orçamentos, podemos chamar-lhes assim. Mas eu penso que todos aqueles que têm voz devem e
e podem fazê-lo, devem reafirmar a Aliança Atlântica como fundamental para a defesa da preservação da nossa cultura liberal, democrática e civilização. Eu devo salientar que o próprio Primeiro-Ministro referiu recentemente numa entrevista que os países do centro europeu estão demasiado centrados no continente. E embora ele depois referisse, sobretudo, o Atlântico Sul e o Brasil e a América Latina como interesses também dos europeus, penso que mesmo assim o passo foi no bom sentido, porque lhe falta só agora desviar um bocadinho a bússola, um bocadinho mais para norte e dizer que já agora também o México, os Estados Unidos e o Canadá também fazem parte do radar. Tentar erroneamente e sem sucesso previsível tornar a Europa num polo autónomo na geoestratégia mundial, como têm defendido certos dirigentes europeus, é completamente, do meu ponto de vista, um passo em falso. Na Guerra Fria entre os Estados Unidos e a China, que já se desenvolve e eu temo que tende a agravar-se, esta pequena península de Eurásia não subsiste, para mais depois do Brexit, sem um aliado forte que seja portador, no essencial, da mesma cultura e da mesma civilização. Ter o mar como desígnio, a Aliança Atlântica como parceiro privilegiado da Europa, o Reino Unido como aliado e o enorme mar português e o que dele for possível extrair como contribuinte para a riqueza nacional é uma das formas, e talvez seja até mais a forma mais importante, de concretizar uma nova era de crescimento económico que contraria os 20 anos de estagnação que conhecemos e os outros anos de pouco aproveitamento que também tivemos. Para tal, há que fazer investimentos e parece-me que um deles é óbvio e é na armada. Portugal sem uma armada que seja a sua extensão no mar que lhe pertence, afirmando não só a sua soberania como vigiando e ao mesmo tempo recordando ao mundo o passado que temos e nos orgulhamos de ter dado novos mundos ao mundo, não poderá ser ou voltar a ser aquilo que essa de Queiroz referia a propósito da nossa carência de navios. E agora cito. Ora, neste caso, escreveu essa, a Marinha pode ser dispensada. Para expressar o nosso sentimento, basta que o Governo remeta às colónias, pelo vapor da carreira, um bilhete contendo uma saudade roxa, uma mecha de seus cabelos e estes dizer meigos. Colónia, lembra-me de ti com pungente mágoa, definho nos teus ardores. Lembra-te de mim, meu bem. Olha de lá a lua, que eu de cá também olho com a alma em ti. Pensando nos teus encantos, dou a largas ao salgado pranto até à morte. O teu fiel amante, o ministro e secretário dos negócios da Marinha e Ultramar, e agora perdoe, mas era mesmo assim o nome dele, Gouveia e Melo. Ora bem, hoje em dia o Gouveia e Melo, mais conhecido, como sabem, dedica-se à vacinação, e ainda bem, porque está a fazer um bom trabalho. Mas, meus caros senhores e minhas caras senhoras, caro Almirante, se substituirmos nesta frase colónias que já não temos, e eu não sou saudosista, acho que ainda bem que não temos, mas colónias por zona económica exclusiva e por plataforma continental, não andamos muito longe da ideia irónica deste genial escritor. Naturalmente, isto é exagero, é caricatural, é ironia, mas é mais ou menos o que nós temos. E para que a nossa relação com o mar não se torne platónica, como dizia aqui, de certa forma, o Essa, é necessário consumá-la. Para isso, necessitamos de alguém que, tal como Peçanha no século XIV, entenda e faça uma estratégia. Docas, portos, navios, armada. Muito obrigado.